chamar de Senhor porque estamos na escola aqui na terra, Pai. Mas sabemos que Tu és Senhor. Então por isso nós chamamos. Pai, nos dê a confiança em nosso coração, ainda que ele seja enganoso, de ter a certeza do que a boca fala, Pai. Nos abate, torce essa cana para ver se tem algum caldo doce, Pai, não amargo, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Pai, eu não tenho autonomia, nem sou digno de te pedir isso agora, mas o teu filho ele vai te entregar a palavra agora. Que ele receba algo, Pai, dos altos céus, enviado de Ti, Pai, direto do trono da sua habitação. Tira a sua eloquência, faz um delete no que ele acabou de ler agora, Pai, que ele tem guardado no coração para entregar, apaga tudo, assim como o Senhor faz com os seus servos que vai para a rua, Pai, com uma mensagem para entregar, chega na hora do Senhor dar outra, a gente não entende nada, nem a Bíblia abre. Pai, ter aquele mesmo orgulho, Pai, que o Senhor me deste quando eu fui lá na praça, na São Salvador, levar a sua palavra, e que eu voltei triste porque não filmou, porque o Senhor me usou, Pai. Se for da sua vontade, usa ele mesmo agora, no mesmo sentido. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, louvado seja Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Amém, amém, irmãos. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, mais um dia de vida. A paz do Senhor Jesus, irmãos, a toda a igreja. Aleluia. Amém. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. E assim como o irmão orou agora, que o Senhor ele possa me dar sabedoria e falar através de minha boca, porque verdadeiramente sabemos que não temos nada a entregar, mas é o Senhor que abre os nossos entendimentos, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir, abre os nossos corações para que possamos, como a palavra diz, não somente entendermos de uma forma abstrata, racionalmente, mas compreendermos com o coração. E, irmãos, eu confesso aos irmãos que, ouvindo as oportunidades, a palavra verdadeiramente é viva e eficaz, como ela mesma se define, e ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, porque ela penetra verdadeiramente até a divisão da alma e do espírito, como diz a palavra, e assim me proporciona um sentimento como um menino empolgado de ouvir ali cada versículo e cada contemplar e refletir sobre cada versículo, assim o Senhor usando cada um dos irmãos, por mais que já tenhamos ouvido algumas destas passagens por diversas vezes, mas é necessário, e como é gostoso reouvi-la, e meditar novamente, revisitar cada passagem. E ficamos, irmãos, porque sei que os irmãos compartilham comigo deste sentimento, ficamos como meninos e meninas na presença de um oceano infinito de sabedoria e de conhecimento. A palavra, ela nos renova, ela nos exorta, ela nos lava, ela nos edifica, como foi usado muito pelo Senhor hoje, está sendo usado e ainda será usado mais o mistério da edificação. Porque assim com cada versículo e cada passagem, o Senhor, irmãos, está edificando a nossa compreensão em quem é Deus e fazendo com que assim nós possamos estar nos aproximando de Deus, para, como diz a palavra, que então, nos aproximando dele, ele venha se aproximar de nós, irmãos. E sabemos que é um caminho estreito, é um caminho árduo. Muitas são as escamas dos nossos olhos, muitos são os filtros e as camadas que existem em nossos corações, por tudo aquilo que nos foi semeado desde que viemos ao mundo, desde o ventre da mãe. A ciência comprova que o sentimento que a mesma se permite ter já faz impressão no subconsciente daquele ser que ainda está sendo gerado no seu ventre.
E quando vemos ao mundo, somos impressos de tantas opiniões e de tantas heresias e de tantas coisas que ouvimos de pai, de mãe, de colégio, de amigos e durante a infância, adolescência, juventude e nos trabalhos, e sem peneira nenhuma isso infiltra dentro de nós muito joio, irmãos, que a palavra, o fogo da palavra, muitas escórias que o fogo da palavra precisa retirar de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Sendo assim, irmãos, vamos abrir hoje, neste momento, a palavra na carta, o livro de Filipenses, a partir ali do capítulo 3, que inclusive tem o título Tudo por Cristo. Louvado seja Deus. Vamos ler a partir do versículo 3, capítulo 3, versículo 3 da carta aos Filipenses. Louvado seja Deus. Vamos visitar algumas passagens, irmãos. Não se preocupe de estar procurando rápido na palavra, mas fique atento aos raciocínios que o próprio Espírito vai nos trazer por misericórdia nesse momento, para que possamos comer o rolo por completo, enchendo o nosso ventre, como o Senhor vai dizer ao profeta Ezequiel: come desse rolo, enche todo o teu ventre, e logo o comi, e foram mel para minha boca. Mas para que possamos identificar esse sabor de mel, é necessário estarmos com toda a nossa atenção, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, para que venhamos a transpassar as barreiras, irmãos, da luta espiritual, para que não venhamos a chegar nessa compreensão. Louvado seja Deus. No primeiro versículo, já observamos que Paulo fala: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então já nos reforça o entendimento, irmãos, que é necessário que essa palavra ela seja martelada em nossa mente. E essa palavra que vamos decorrer agora, aqui a partir do versículo 3, o Senhor já me trazia uma grande reflexão desde a pregação que o Senhor trouxe no último domingo, ali em Romanos capítulo 3, onde o Senhor destrinchava o mistério sobre a justificação através das obras da lei e a justificação verdadeira, que somente pode ser feita mediante a fé praticante, como foi lido agora pelo servo do Senhor em Lucas, do homem que ouve e as pratica. É uma fé praticante, não somente falada, não somente confessada com a boca. E o Senhor assim nos discorreu essa batalha, irmãos, que se apresenta exatamente na luta que sentimos dentro de cada um de nós, principalmente quando começamos a entrar no caminho chamado Jesus e começamos a compreender essa batalha espiritual para fazer a vontade de Deus. Então começamos a vivenciar e sentir em nossos membros a luta entre a autojustificação, entre a opinião própria, entre o eu, como o Pedro agora citado, também logo no início, louvado seja Deus, ali não me recordo agora ali a passagem, mas quando ele fala: eu não te negarei, ainda que necessário seja morrer contigo, Senhor, eu não te negarei. E o Senhor assim, ele nos mostra que sempre que a palavra eu, ela toma frente, irmãos, o Espírito Santo de Deus se afasta. Louvado seja Deus. E esse mistério está conectado aqui também neste capítulo 3 de Filipenses, o de Romanos, capítulo 3, que visitamos no domingo passado, e também em todas as passagens, irmãos, que foram citadas hoje, por mais incrível que pareça. Para não me alongar muito e não deixar de visitar as passagens que assim o Senhor foi me trazendo aqui, ele vai abrindo os nossos olhos pela misericórdia de Deus, e verdadeiramente é um quebra-cabeça espiritual, irmãos. E precisamos pegar cada peça para que esse cenário ele fique completo aos nossos olhos. A partir do versículo 3, Paulo vai dizer: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne.
ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, Paulo dizendo, preste atenção, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Segundo a justiça que há na lei. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, através do quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Louvado seja Deus. Até aqui no momento, irmãos. E vemos ali no versículo 3 uma palavra que já conecta com o próprio Romanos capítulo 3. E no capítulo 2 também, que é a palavra circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. E o versículo ele já vai começar a clarear mais como é possível servir a Deus somente em espírito. A luta da carne contra o espírito é justamente para que cada uma se satisfaça, como o versículo em Gálatas 5 fala, a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. E a carne, como lá em Romanos 2 vai dizer, até literalmente, usando também de uma forma figurativa, ela cria um prepúcio nos nossos corações, ou seja, ela cria uma camada da própria carne, com tudo que ela denota, tudo que está intrinsecamente ao entendimento do que é a carne, toda a cobiça, todas as raivas, todos os sentimentos, todas as lascívias, as sensualidades, as luxúrias, todas as opiniões próprias, toda a força do próprio braço, todo se apoiar no próprio entendimento, que são obras que são frutificadas pelo esforço da própria carne, pelo entendimento da própria carne, mas a palavra do Senhor, a vinda de Cristo, a sua doutrina, a sua revelação, a sua morte e a sua ressurreição, vem nos capacitar, irmãos, a entrarmos na compreensão desta circuncisão que é necessário que todo homem que se achega e todo homem que deseja entrar no reino dos céus, mesmo que não entendamos o que é entrar no reino dos céus, mas creio que todos desejam ir para o céu, ninguém deseja conscientemente ir para o inferno, irmãos, mas esse caminho é necessário recebermos essa cirurgia, a cirurgia em nossa mente, a cirurgia, essa circuncisão, que o bisturi do evangelho, o bisturi do conhecimento de Deus, como foi lido ali em Provérbios capítulo 4, hoje também pela irmã, é necessário recebermos para entrarmos na posição de servirmos a Deus em espírito. E nos gloriarmos então verdadeiramente em Jesus Cristo e não confiarmos na carne. E aí a partir do versículo 4, Paulo, podemos ver aqui, irmãos, ele vai dar um currículo dele praticamente. E ele vai dizer, ainda que também podia confiar na carne. O Senhor até me recorda do versículo ali, em 1 Coríntios capítulo 6, que fala que todas as coisas me são lícitas, né? Como confiar na carne, ele é permitido. Nem todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Novamente ressaltando esta batalha, que é para que não sejamos dominados pela carne, que tem seus ardis, como Satanás que se utiliza e se alia da nossa própria natureza carnal
para trabalhar contra o Espírito Santo de Deus e contra essa edificação que eu e você precisamos vivenciar e trilhar com esforço, com dedicação, com derramamento da nossa alma, para que então assim possamos alcançar a compreensão verdadeira desse mistério da vida, da justificação, da circuncisão em nossos corações. E aí ele diz: se algum outro cuida poder confiar na carne, ainda mais eu. Imagina, irmãos, um homem como Paulo, circuncidado como o pacto com Abraão, que o Senhor fez no início, simbolizando e já prefigurando a própria circuncisão no coração, o próprio pacto, a aliança com o Senhor. Assim todo judeu fazia. Não sei se ainda fazem até hoje, creio que em alguns lugares do mundo com certeza sim, porque o homem se agarra nesses ritos, nesses rituais materiais, a qual a palavra transcende todos eles, mas ainda não compreendem, porque essa compreensão ela é espiritual. E ele vem dando um currículo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da própria linhagem, irmãos, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E quando examinava aqui esses versículos, irmãos, principalmente o 5 e o 6, o Senhor me mostrava um exemplo vivo, um retrato que não muda, independente do tempo. O coração do homem, diz a palavra, o próprio Cristo nos vai dizer que do coração do homem brotam todas as impurezas, brotam todos os adultérios, todas as fornicações e todo o orgulho. Se formos analisar, irmãos, o orgulho do homem, o se orgulhar, é o arrojar de si mesmo, é o falar de si mesmo. E é um pecado, vamos dizer assim, como se fosse a mãe que gera todos os seus filhos, porque do orgulho do homem, da altivez de espírito, como a palavra diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. E vemos que isso aconteceu desde o começo, com Adão e Eva, quando Satanás, deturpando a ordem de Deus de poder comer de todos os frutos, desfrutar de todo aquele paraíso, mas menos daquela árvore, e houve a desobediência porque foi semeado no coração o orgulho de ser igual a Deus. E assim o pai da mentira, aquela própria serpente, simbolizando o inimigo, semeou este engano, conversando diretamente com orgulho, produzindo este orgulho no coração de Eva, no coração de Adão, como produz no coração de todos nós, irmãos, até o dia de hoje, e assim como produzia no coração de Paulo. E aqui podemos ver como o nosso coração, ele arroga, o que vem até da própria arrogância do homem, e sabemos que a Escritura ela vai nos revelar que a soberba da vida, como diz em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, porque o desejo dos olhos, o desejo da carne, o desejo ardente, né? Vai dizer no versículo a concupiscência, o desejo intenso, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E essa soberba não é somente o homem que aos nossos olhos parece ser arrogante, metido, né, prepotente, mas é o coração que se inclina a fazer a própria vontade. É o coração que se apoia, irmãos, e edifica a sua vida em cima da justiça própria e não da justiça que é operada pela fé. Compreenda comigo, irmãos, esse mistério. Todos os homens são soberbos, como em Romanos capítulo 3 vai dizer, não há um bom sequer, não há um que compreenda isso de forma natural, não há um que consiga compreender de forma natural, que todos somos soberbos, porque o nosso coração ele se inclina a fazer a própria vontade, e assim vemos no currículo que Paulo dava aqui, e fazia um raio-x
da sua posição como um homem, como muitos de nós. Eu que trabalho ali na área comercial, tenho um laboratório, porque lidou com todos os tipos de ser humano, do pobre ao rico, do gordo ao magro, do forte ao fraco, e todos, irmãos, quando começam a falar da sua própria vida, não param mais. Às vezes, normalmente um cliente com pressa, querendo somente pegar um preço, se você der ouvidos para que ele possa falar da sua história, da sua vida, da sua família, ele perde os minutos. É percebível que se você quiser entreter uma pessoa, se você quiser dar uma impressão a ela no momento que você esteve com ela, que foi algo agradável, é só não falar nada de você e somente ouvir. E assim é agradável ao coração de todo homem que está envolto no seu próprio umbigo, na sua própria vida, no seu próprio mundinho particular, dentro das suas interpretações pessoais. E vemos como isso aqui, irmãos, esses versículos, eles se desdobram em todos nós. E essa é uma luz que o Senhor joga em cima da nossa mente, dos nossos olhos e do nosso entendimento, para que possamos nos autoanalisarmos e vermos, irmãos, aonde temos edificado a nossa vida. E como o homem ele se enche para dizer os seus próprios feitos. Não porque eu tenho tantas faculdades e o meu filho, ele é médico, ele é engenheiro, faz prédios em Nova York. Não porque eu trabalhei, eu consegui, eu comprei, eu edifiquei. Porque eu sou pastor, eu sou teólogo, porque eu já li a Bíblia 3 vezes, mesmo sem saber um versículo, como o coração do homem enganoso. E foi lido hoje também ali em Provérbios capítulo 4, versículo 23, aquele versículo muito profundo, a qual gostamos muito de visitar. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E a edificação, irmãos, que é feita, que é iniciada e continuada e terminada pela fé no nome de Cristo, ela tem o seu início, ela principia no nosso coração, irmãos. Terreno fértil que devemos guardar. Agora mesmo nesse momento a palavra está entrando pelos teus ouvidos e descendo aonde? No teu coração. Não é à toa que o Senhor nos deixou entre diversas parábolas para chegarmos a uma compreensão maior dos mistérios acerca do reino de Deus e do governar de Deus sobre a nossa vida, a parábola do semeador. E a semente lançada pelo semeador é a própria palavra de Deus. E ali o Senhor percorreu por 4 terrenos duros, aonde a palavra não entra, terrenos com pedra, aonde a palavra entra, começa a crescer, aquele que ouve recebe com alegria, mas se não tiver raiz, aquela semente ela resseca. As pedras do orgulho, as pedras do mérito próprio, as pedras do que eu fiz nessa vida, do que eu faço, que me impedem de chegar à posição de me esvaziar na presença de Deus, porque eu não tenho como receber a água do Espírito, do Evangelho, para ser lavado, enquanto estiver a água suja do meu entendimento terreno, carnal, enquanto eu estiver me segurando e me edificando nas colunas do meu currículo, na minha circuncisão ao 8º dia, na minha linhagem, no que eu faço, porque eu venho de uma família X, de uma família Y. Ah, mas é porque eu moro aqui na rua tal, mas é porque eu tenho 2 carros, eu tenho uma casa maravilhosa, ah, eu tenho um casamento maravilhoso. Louvado seja Deus. E assim, irmãos, meditando ao longo dessa semana, vindo do capítulo 3, que inclusive senti do Senhor de só ler aqui rapidamente para recordar, a qual foi pregado pelo Senhor no domingo passado. O Senhor foi me conectando esse Romanos capítulo 3
ao Efésios capítulo 3, engraçado, o mesmo capítulo, inclusive, né? Filipenses 3, obrigado. E que diz assim no capítulo 3 de Romanos: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Sem a lei antiga deixada por Moisés, entenda bem, irmãos. Mas que o Senhor ele já deixa claro, por exemplo, naquele episódio, a qual diante dos doutores da própria lei, como muitos hoje se fazem doutores da lei e se apoiam na lei e não vivem pela fé no nome de Cristo. Louvado seja Deus. Jesus vira naquele episódio e diz: na lei de Moisés estava escrito, não adulterarás. Mas eu te digo em verdade, como o Senhor muito gosta de usar este bordão, em verdade te digo, que se tu olhar uma mulher e no teu coração tu cobiçar, verdadeiramente já cometeu o adultério. A lei estava escrita, não matarás, mas em verdade te digo que aquele que aborrece o seu irmão, aquele que não tendo cuidado com as suas palavras, lança uma palavra como uma flecha, verdadeiramente já é um homicida. Aquele que fala e aborrece, lança uma palavra que muitas das vezes é mais do que o suficiente para matar a fé de muitos, para entristecer, para amargurar. E nisso vamos compreendendo o quanto o Senhor nos quer por completo, este Deus perfeito, indizível, inescrutável. Precisamos agarrar, irmãos, nos pés do Senhor e vasculhar estes tesouros que estão narrados em sua palavra, os tesouros que nos adentram em nossa vida quando nos esforçamos em praticar a sua vontade verdadeiramente. Quando estava o irmão dizendo aqui no culto hoje, falou a palavra compreender, o Espírito me falou aqui ao ouvido. O com denota algo para dentro e o compreender, como se fosse um prefixo de empreender. É necessário, então, compreendermos, empreendendo para dentro de nós as palavras da vida. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, ou seja, é uma justificação que não há como nós pagarmos pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, pelo nosso currículo. Nenhum currículo terá valia alguma diante do tribunal de Cristo, aonde todos, quer queira ou não, quer acredite ou não, comparecerão naquele grande dia, no dia do juízo final. E sabemos que a palavra está permeada da afirmação que Deus, o Todo-Poderoso, irmãos, o tribunal de Cristo recompensará a cada um de nós conforme o nosso próprio caminho. Por isso, no livro de Eclesiastes, Salomão, no final da sua vida, com toda a sua sabedoria, vai concluir que o fim da vida, a finalidade da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E aí, novamente, vamos ouvir: porque cada um será retribuído segundo as suas obras. Tudo se manifestará. E não podemos edificar, irmãos, a casa sobre a rocha chamada Jesus com ferramentas próprias, terrenas, materiais, com os aparatos dessa terra, sendo justificados, versículo 24 de Romanos 3, gratuitamente pela sua graça. É somente através da graça. Por isso o próprio Deus teve que descer corporeamente. O verbo que tudo criou, diz a palavra que todas as coisas foram feitas pelo verbo, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. Nele subsistem todas as coisas, que mistério, louvado seja Deus. E ele teve que descer da sua glória em forma corpórea para entregar um sacrifício perfeito, por isso chamado Cordeiro de Deus, porque nele estava a justificação dos nossos pecados. Vai dizer aqui na frente: somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs
Deus propôs o próprio Verbo Criador para propiciação, para nos fornecer pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Versículo 26, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 27 já faz duas perguntas. Onde está logo a vanglória? Onde está logo o teu currículo? Onde está logo o ídolo do teu coração que tem te afastado do Senhor? Onde está o teu ego? Onde está a tua força própria? Louvado seja Deus. Ela é excluída pela graça, diz o versículo. Ela precisa ser extirpada, ela precisa ser eliminada. Assim, quando entramos num quarto sem luz e ao acendermos o interruptor, as trevas precisam ser dissipadas e a luz penetra, porque aonde ela entra, a justificação pela fé no nome de Cristo, as obras da nossa própria força precisam ser eliminadas. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. E assim o Senhor me mostrava e falava comigo que todas essas obras da nossa própria força, irmãos, elas se tornam em ídolos. Sabemos que a idolatria nos conduz ao inferno, ela nos lança para fora da presença de Deus. Mas como muitos evangélicos, entre aspas, pseudos evangélicos, pseudo no próprio sentido da palavra, falsos, infelizmente como uma porcentagem gigantesca, louvado seja Deus, como eles acreditam que a idolatria ela é somente do católico ou daquele que possui as imagens. Essa semana eu passei refletindo sobre isso de uma forma grande e o Senhor, pela misericórdia, trazendo compreensões mais profundas. Sabemos que o coração do homem ele é uma fábrica, irmãos, de ídolos. Ele é uma fábrica de ídolos. E como uma fábrica, ela produz em série, ela produz em quantidade enorme. E assim uma quantidade tão grande, irmãos, que muitas das vezes nem percebemos, nem compreendemos, irmãos. E é necessário verdadeiramente a luz da palavra de Cristo para que possamos vasculhar o nosso coração atrás de ídolos ocultos. E assim o Senhor me trazia essa reflexão, porque aqui para Paulo, o ídolo dele era a sua posição como um israelita verdadeiro da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, circuncidado, irrepreensível segundo a lei, não matava, não roubava, não adulterava, era zeloso, perseguidor inclusive da própria igreja de Cristo que se iniciava após a ascensão de Jesus, porque acreditava que eles blasfemavam contra Deus. Esse era o ídolo do coração de Paulo. Mas quais têm sido os nossos ídolos? Quantos, por exemplo, dentro de uma academia fazem do seu ídolo o seu próprio corpo, seguindo a vaidade do seu entendimento, aquilo que é vão, que é vazio? Porque todas as coisas terrenas são vãs em si mesmas. Tudo aquilo que vai perecer um dia, tudo aquilo que vai murchar como a verdura, tudo aquilo que como um vapor aparece, mas desvanece, é vazio em si mesmo e não pode saciar a sede que intrinsecamente todo homem, por ser espírito, sente. Não tem como preencher o nosso vaso, a nossa saciação, mas os homens andam nessa terra em prol e em busca da satisfação terrena. Até como o marketing da terra diz, para trabalhar a comunicação dos anúncios em cima da dor e do prazer, o Senhor me mostrava uma conexão em cima disso. Porque os ídolos são levantados, irmãos, tanto pela dor quanto pelo prazer. Louvado seja Deus. Vinha na minha cabeça
um exemplo, diversos exemplos. Um que me recorda agora, essa semana, refletindo, uma menina, por exemplo, que acha que tem um nariz feio ou um cabelo feio, e ali ela fica imaginando e ela fica fomentando aquela imaginação dela que quando, se ela puder fazer uma cirurgia naquele nariz e aí naquele momento, como eu seria feliz, o coração dela vai dizer, como eu seria feliz se eu pudesse ter esse nariz, então eu seria assim, eu seria assado. Como um homem que de repente, se estiver acima do peso e ele fica olhando um rapaz forte, ou então um homem que trabalha, mas não consegue juntar um dinheiro e ele olha para aquele homem, ele com carro esportivo, com conquistas terrenas, com um relógio caro, e ele fica se admirando, ele fica preso, refletindo como ele poderia ser feliz se então ele tivesse aquele relógio, se então ele pudesse ter dinheiro para comprar aquelas roupas. Sabemos que a própria palavra já vai nos exortar sobre a avareza, sobre o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Irmãos, perceba, o amor à sua própria vida, o amor ao seu próprio caminho, ele é o início, é o start para todos esses outros ídolos que vêm como uma fábrica sendo produzido aos montes. Mas muitas das vezes ele vai estar ali submergido e aquela água parada você ainda não consegue observar. Mas se mexermos nessa água da nossa mente, nessa água do nosso coração, rapidamente subirá essa camada de sujeira, de ídolos que estão ainda dentro de cada um de nós, dentro de você, dentro de mim, e precisamos saculejar a nós mesmos pela disciplina da palavra, para que não sejamos achados em falta, para que não sejamos achados entre os fariseus, doutores da lei, mesmo ainda conhecendo um pouco dessa palavra, mas apoiando a nossa justiça no nosso próprio braço, no nosso próprio currículo, não porque eu conheço a Bíblia, porque eu já li ela 3 vezes, porque eu não sou como aqueles pecadores, eu não mato, eu não roubo, eu parei de fumar, eu parei de usar droga, eu não frequento mais os lugares que eu frequentava antes, mas o chamado é muito além. E aqui no versículo 7, começamos a ter uma clareza maior, em Filipenses capítulo 3, do que é necessário para entrarmos verdadeiramente na posição de um servo de Deus, irmãos. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Reputei-o perda por Cristo. A palavra vai nos dizer para amarmos a Deus sobre todas as coisas. Mas o amor aos ídolos dos nossos corações, ele luta constantemente para que não venhamos a vivenciar, a experienciar a vida verdadeira de amar a Deus. Eu citei alguns exemplos de prazeres, mas, por exemplo, podemos citar exemplos de dores. Quantas pessoas na dor e no medo, como foi falado lá em 1 Coríntios também, se os irmãos, 1 Crônicas, se os irmãos estiverem ligados, já associaram a palavra que o Senhor trouxe através da serva dele hoje, em 1 Crônicas, capítulo, qual foi o capítulo que ela leu? 1 Crônicas 22, para não termos medo nem pavor. E quantos de nós, irmãos, temos o medo de sermos rejeitados pela sociedade por amor a Cristo? Medo de sermos rejeitados pelos amigos, entre aspas, porque amigos verdadeiros são aqueles que fazem a vontade de Deus e que buscam ao Senhor. Estes podem frutificar, se assim o Senhor permitir, a amizade verdadeira, não a amizade do mundo.
que se junta para se banquetear na lama como um porco que se revira no lamaçal, mas por medo de perder os tapinhas nas costas. Mesmo assim, ainda citei aqui algumas de prazeres que me veio agora da parte do Senhor, mas outras que estava refletindo ao longo dessa semana, por exemplo, o medo de não ter dinheiro para pagar as contas. E aí, pelo medo de não conseguir arcar com aquele compromisso, com aquela conta e com aquele boleto, eu passo a me dedicar em primeiro lugar àquele trabalho de forma integral ali, de todo o meu coração a ele, para que eu possa, segundo a minha força, extrair daquele meu ídolo, porque se torna um ídolo. Aonde você coloca o teu prazer ou apoia a tua satisfação ou fundamenta a solução para o que você precisa, a não ser Deus, se torna um ídolo dentro da tua vida, meu irmão. Louvado seja Deus. E aquele trabalho se torna para aquele empresário o ídolo dele, da onde ele consegue extrair o seu sustento, da onde ele consegue extrair o dinheiro para fazer a sua vida, para comprar o seu carro, para comprar as suas necessidades, não confessando, como a palavra nos exorta, em toda maneira de viver, que somos peregrinos e forasteiros, e este ídolo oculto dentro da mente, oculto por camadas de compreensão erradas, pela falta do conhecimento do Evangelho, ela encobre um ídolo que está sendo operado dentro de cada um de nós, da hora que acordamos à hora de dormirmos. Estão compreendendo, irmãos, a leitura desta palavra? E Paulo, entendendo isso, com certeza o demônio do não tem nada a ver já atuava naquela época, e desde que o homem é homem, que o mundo é mundo. Mas Paulo, tendo a clareza total de Cristo, como naquele episódio a qual Jesus, quando encontrou, ele caiu do seu cavalo. E já vemos ali uma parábola, todos nós precisamos cair do cavalo ao encontrarmos a luz chamada Jesus. Nós precisamos cair do cavalo das nossas próprias conclusões, das nossas próprias opiniões, dos ídolos que o nosso coração fabrica constantemente. E quando eliminamos um ídolo, logo ele levanta outro ídolo, sorrateiramente, sem percebermos. Mas impactado por essa luz de Cristo, Paulo, ele entrega tudo. E ele diz, o que era para mim ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. E ele não está citando coisas ruins, irmãos. Ele não está abrindo mão de uma vida de droga, de uma vida de prostituição, de uma vida de contendas, de briga. Não, ele tem por perda coisas que aos olhos da sociedade são os maiores tesouros. Casa, carro, apartamentos, currículos, reconhecimentos. Louvado seja Deus. E o porquê que o Senhor tem por perda todas essas coisas? Porque Paulo, tem por perda todas essas coisas pelo excelente conhecimento do Senhor. Pelo excelente conhecimento de Cristo Jesus. Não ajunteis tesouro, não ajunteis currículo, não edifiqueis a sua vida em coisas terrenas que são passageiras, onde a traça corrói e o ladrão pode roubar e minar. Mas juntei tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde fica e perdura para toda a eternidade. O Senhor já vai dizer, e o Senhor ali também nos diz que aonde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. E é necessário, irmãos, recebermos a lavagem completa dessa palavra, para não sermos pegos pelas religiões desse mundo, pelos conceitos desse mundo. Quantos fazendo também das religiões os seus ídolos, do pastor o seu ídolo? Não, mas é porque o meu pastor disse. Ah, mas é porque eu gosto da Assembleia de Deus. Ah, mas é porque eu gosto do católico. Não, mas as imagens, eu não adoro aquelas imagens, não. É que eu gosto delas, deixa elas ali.
E quantas imagens fazemos, irmãos, para nós? Quantos ídolos, irmãos? Poderíamos ficar aqui o dia inteiro buscando e pedindo ao Senhor exemplos de ídolos, mas que essa palavra possa botar para fora todos esses ídolos ainda ocultos aos nossos olhos, e quando assim o percebemos, que venhamos a falar como o versículo 8, que ele venha a ecoar dentro de nós. Na verdade, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Existe uma condição para ganhar a Cristo, entenda, existe uma condição do novo nascimento. Louvado seja Deus. Aí o Senhor me traz aqui, vamos manejar um pouco os versículos nessa reta final. Eu sei que a palavra às vezes estende, irmãos, mas que vamos estar em espírito, para que não venhamos ficar enfadados e absorvermos o rolo por completo, a compreensão por completo, para que não sejamos terreno inférteis, mas que essa semente venha a ser produzida em nossos corações e frutificar e dar fruto. Que sejamos boa terra verdadeiramente, mas é necessário ararmos essa terra. Quantos anos a terra foi largado coisas impuras, quantos espinhos, quantas pedras cultivamos dentro de nós ao longo de toda uma vida, pelas nossas teimosias, pelas nossas obstinações, pelas nossas próprias conclusões do que é o certo e do que é o errado. Louvado seja Deus. E no capítulo 16 de Mateus, o Senhor vai dizer, a partir do versículo 24, a chave da vida. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. E é isso que Paulo, movido por este entendimento, pela excelência do conhecimento do que Cristo nos disse e nos revelou com sua vida, com sua morte, ele foi o próprio exemplo. Ele estava dizendo, Paulo aqui em Filipenses 3, a qual acabamos de ler. Em Filipenses capítulo 2, mais atrás também, o Paulo vai dizer no versículo 12: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceis, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com tremor e temor. Me perdoa, o versículo antes fala assim, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve, sentimento, a compreensão com sentimento, aquela compreensão que ela penetra até a menor partícula do nosso corpo, ela penetra e permeia e preenche todas as nossas células, irmãos. É assim que o Senhor nos convida para entrarmos na compreensão de qual seja a largura, a profundidade, a altura, o comprimento do conhecimento excelente de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante-se aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se, ou seja, ele esvaziou-se em si mesmo. E esse é o cenário que todo aquele que se achega a Cristo, irmãos, precisa vivenciar. Por isso poucos vêm para a presença de Deus, porque quando entendemos isso, vemos que verdadeiramente pequenininha, apertada, estreita é a porta que conduz à vida, porque a porta que conduz à vida precisamos ter em nossa fronte, em nossas testas e gravado em nossos corações: tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento. O celular parou aqui, coloquei para voltar. Louvado seja Deus. Irmãos, eu peço a Deus que nós possamos estar compreendendo esses mistérios. Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, vai dizer a palavra. Todos buscam a sua própria justiça. Todos se olham, irmãos, é impressionante. A cada 100 pessoas que paramos para conversar, 99, para não dizer 100, se veem como uma boa pessoa.
porque não matou ninguém, ou porque não roubou, ou porque não está se prostituindo ou não usa uma droga, e acham-se que são boas, porque ainda não receberam o convencimento do Espírito. Jesus não vai nos dizer, em João capítulo 16, que o Espírito nos seria dado para nos convencer de quê? De 3 coisas. Primeira, do pecado. Segundo, da justiça, que é operada somente por Jesus. O homem não pode justificar a si mesmo com a sua própria força. Ele precisa entrar no processo do Espírito Santo, do novo gerar, que é o Espírito que opera. Romanos 8,13 vai dizer: se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, então viveremos. O que é viver segundo a carne, irmãos? Se não andarmos pelos deleites, pelos medos, pelos anseios, pela cultivação dos ídolos que o nosso coração produz, nos apoiando e nos edificando em nosso próprio entendimento. E Jesus vai completar dizendo: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando o varão até leu aqui em Lucas, quando foi dito: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor ali me mostrava, me dava um vislumbre que verdadeiramente não é só tomar a cruz, não é só abrir mão. Padres, por exemplo, abrem mão de uma vida de casamento, renunciam à parte sexual. Os monges que estão lá no Tibete se afastam de tudo do mundo, por exemplo. E isso não significa que nasceram novamente, porque estão apoiados numa separação própria, numa força própria, numa autojustificação e não caminhando para a presença de Cristo. Irmãos, não sendo seguidor de Cristo, para que possamos então verdadeiramente vivermos a operação da disciplina. Porque ser feito discípulo de Jesus é estar sobre o discipulado, a disciplina, a correção de Cristo. E quantos que se enojam da repreensão, da correção, como vai dizer em Hebreus 12, não vos enojeis da repreensão de Deus, porque assim como um pai exorta um filho que ama, assim Deus corrige quem ama e a repreende, açoita quem tem por filho. E nós necessitamos dos açoites. Quão prazeroso, irmãos, é o açoite da palavra, para que possamos estar em conformidade com o Evangelho de Cristo e não mais em conformidade com as nossas próprias opiniões, com os nossos próprios achismos. E quão miserável é o homem que não recebe os açoites do Senhor e permanece conformado no molde das concupiscências desse mundo, das soberbas do seu coração e do seu próprio entendimento. Versículo 25 de Mateus 16 vai dizer: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder, abrir mão, ter por perda todas as coisas, por amor de mim, o amor verdadeiro que vai em primeiro lugar, esse a salvará. O amor a Cristo e a sua palavra verdadeiro, que ainda que o amor aos desejos e prazeres do mundo, ainda que o amor às coisas terrenas, aos currículos, aos sorrisos, aos tapinhas nas costas, a luta desenfreada do comprar, do ganhar e do ter e do desfrutar seja muito grande, aonde abundou esse amor terreno, superabunde esse amor pelo Evangelho, pela verdade, e aí sermos então, como discípulos de Cristo, verdadeiramente libertos. Ou a passagem, Cristo não disse que verdadeiramente conhecereis a verdade vos libertará, se permanecermos nas suas palavras e formos feitos seus discípulos. Para dar andamento, irmãos, aqui em Jeremias, a serva do Senhor trouxe hoje outra palavra que se conecta. Contudo, o meu povo, Jeremias 18, versículo 15, contudo o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas suas veredas antigas, para que não andassem por veredas afastadas, não aplainadas.
O Senhor até agora me recordava de algumas almas, a qual o Senhor, por misericórdia, ao longo da vida, ao longo desses anos, me botou no caminho e manejando a palavra, quando o entendimento ia entrando na mente, era possível até perceber o semblante, os olhos, o semblante abrindo, os olhos arregalando, e aí numa conclusão, num vislumbre dado pelo Espírito de Deus, a alma ali, o ouvinte, balbucia na boca, solta, libera a frase: então eu vou ter que, então eu não posso fazer mais nada, então eu vou ter que largar tudo. Sim, é isso que temos que fazer, mas largarmos tudo deste mundo. E o homem se escandaliza porque ainda olha para as coisas do mundo com os olhos naturais e não vê a beleza que está somente em Cristo Jesus, irmãos. Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a ressurreição. Jesus, conversando com os fariseus no capítulo 5 de João, versículo 29, vai dizer que todos ressuscitarão. Uns, olha essa afirmação, irmãos, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Mas o versículo 18 de Jeremias vai dizer que precisamos ser quebrados como um vaso na mão do oleiro. O Senhor precisa limpar essas escórias, irmãos. Para nos ensinar a abrirmos mão, termos por perda, vivermos a renúncia do Evangelho, para que possamos ganhar a Cristo. E aí o versículo 12 de Jeremias 18 vai dizer: louvado seja Deus, mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Quando as pessoas ouvem de Jesus, todos gostam. Jesus é amor, morreu por nós, vai nos levar para o céu. Mas quando chegam no primeiro entendimento do que é necessário, do preço a ser pago, porque entenda bem, Jesus pagou o preço a qual nenhum homem poderia pagar, de autojustificação. Ele foi o Cordeiro Santo, que foi sacrificado. Sem a derramação de sangue não há expiação de pecado, não há remoção de pecado, diz a palavra. Então Jesus foi o sacrifício perfeito, pagou o preço que nenhum de nós poderíamos pagar, mas o preço que Jesus convida a todos nós, e é indispensável que paguemos, todos teremos que pagar o preço da renúncia, o preço da mortificação, o preço de negarmos a nós mesmos. Mas quando ouvimos isso, dizemos, não há esperança. Ou seja, não espere que eu vá fazer isso, porque eu vou seguir segundo a minha própria opinião, porque é mais confortável. A porta larga, ela é quentinha, ela é confortável, ela não exige que eu me movimente, mas o Senhor diz, tenha bom ânimo, busque os meus estatutos, os meus juízos e os guarde, os proteja para que ninguém roube de ti. E muitas das vezes esse ladrão, irmãos, ele brota de dentro dos nossos corações. Louvado seja Deus. 2 Timóteo capítulo 2, para aumentar ainda um pouco mais o nosso entendimento, ele vai dizer, portanto, tudo sofro, capítulo 2, versículo 10. Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, vai dizer a Timóteo, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A salvação está em Cristo. Versículo 11 vai dizer, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Mais um paradoxo perfeito da palavra, que o homem natural, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, não compreende, porque os seus olhos parecem loucura. Como eu vou morrer para poder viver? E o mundo, sorrateiramente, de forma amorosa, diz, viva a tua vida intensamente. Desfrute ao máximo tudo que você puder, porque a vida é uma só. E como soa, irmãos, prazeroso aos ouvidos naturais, como faz lógica, como tem
verdade nesta afirmação aos ouvidos do homem natural, mas o Senhor tem destampado os nossos ouvidos, irmãos, para vermos que esta afirmação sai da boca do próprio diabo. E quantos dentro das religiões acreditando que Jesus morreu na cruz para te dar uma vida extraordinária, que Jesus morreu na cruz para te fazer prosperar com carros, apartamentos, com casas, e o evangelho é pregado de forma fermentada, o fermento, a pitada do fermento do mundo alterou a massa, como uma massa que após ser fermentada, ela cresce, ela deturpa, ela altera, e assim foi falsificado este evangelho. Mas aqui glorificamos ao Senhor que reservou essas escrituras para nos fazer sábios verdadeiramente a entrarmos na justificação que há somente em Cristo, pela fé na sua palavra, pela fé no seu nome, pela fé na verdade que nos liberta verdadeiramente. E o versículo 11 vai dizer: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos a perda dessas coisas, posso assim dizer, citando, fazendo luz a palavra de Filipenses capítulo 3, versículo 12 de 2 Timóteo capítulo 2, se sofrermos, também com ele reinaremos. Agora, olha a frase que o ouvido não consegue ouvir, o ouvido do homem natural. Se o negarmos, também ele nos negará. Porque é pregado, irmãos, um Deus hoje que ele aceita tudo, um Deus que tem um amor permissivo, mas o amor de Deus sabemos que ele abomina o pecado, e sabemos que o resultado do pecado, o resultado de edificarmos a nossa vida sobre a satisfação carnal, sobre a confiança nas ferramentas dessa terra, ela gera a morte, como Romanos 6, versículo 23 vai dizer, que o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado do pecado é a morte. E o pecado, o que mais é se não negarmos a Deus? E como o servo falava, que o pecado são todas as ações que fazemos movidos por nossas paixões e desejos e opiniões. Irmãos, a porta é muito estreita. Versículo 14 de Romanos vai dizer que tudo aquilo que não é de fé, tudo aquilo que não é do âmbito espiritual é pecado. E Gálatas capítulo 5, versículo 16 vai dizer que se andarmos em espírito, não cumpriremos os desejos da carne. Então é necessário andarmos em espírito, respirarmos em espírito, estarmos em espírito a todo momento, para que não sejamos engodados pelos pecados ocultos, pelos enganos dos nossos corações, e cairmos na posição de estarmos negando ao Senhor, para que Ele então não nos negue. Hoje já foi dito. Louvado seja Deus. Vou até visitar a passagem, finalizar aqui no 12 e no 13. Novamente, de 2 Timóteo 2. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. E aqui em Mateus, capítulo 7... o Senhor vai dizer no versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas, mas fizeram segundo seus próprios conceitos, trazendo a glória para si, irmãos, e não se esvaziando de si mesmo, não sofrendo a perda do seu eu, do que eu fiz, porque eu ganhei para Jesus, porque eu faço, porque eu oro, porque eu jejuo. Não é pelas obras da lei, não é pela tua própria força, mas é pelo se humilhar, que é o primeiro degrau da bem-aventurança. Lembra? Bem-aventurado no Sermão da Montanha, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o pobre de espírito, aquele que reconhece a sua insuficiência diante de Deus
esvazia-se de si mesmo se humilha, ele abre mão do reino do ego para então entrar o reino de Deus. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino de Deus. O reino de Deus é chegado, Jesus não disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é a mudança de rota, irmãos. É a mudança de rota, é Paulo saindo da sua posição social, do se estribar, como a palavra diz, do se apoiar na sua própria convicção, no seu próprio currículo terreno, na sua própria linhagem, na força do seu próprio braço, para se apoiar na fé, no nome de Cristo e no seu excelente conhecimento. E o Senhor vai dizer para esses que se apoiam na carne, irmãos: então lhes direi abertamente, versículo 23 de Mateus 7, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí vem a passagem que o Senhor nos paraboliza, como o servo leu agora em Lucas 6, que o homem que ouve e pratica, lá em Lucas 6, o Senhor ainda começa dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Esse é o retrato. Que essa palavra ela venha nos fortalecer, irmãos. Que ela venha penetrar a nossa alma para sermos verdadeiramente edifício do Senhor. Vou visitar aqui para encerrar 1 Coríntios capítulo 3, a qual já foi citado hoje também pelo servo de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ler ali a partir do versículo 4. 1 Coríntios 3, 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento, é Ele que dá a vida, é Ele que opera, é Ele que faz, irmãos. Não é o próprio coração, não é o conhecimento intelectual que você tem, não é a tua religião, não é o teu pastor, não é o teu padre, não é o teu espiritismo, não é, é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Por isso, mas é Deus que dá o crescimento. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Ele é o fundamento. Não podemos fundamentar a nossa vida e esta carreira que nos está proposta de estreita, esta carreira apertada, segundo o fundamento terreno, segundo a inclinação da carne. Compreenda isso com teu coração, porque essa compreensão te fortalecerá e me fortalecerá a nos entregarmos verdadeiramente a Cristo Jesus, não brincando com a palavra, não brincando de buscarmos a Deus, não esquentando o banco, como um certo servo do Senhor falava, quantos 50 anos dentro da igreja esquentando o banco, sem crescimento na presença do Senhor, porque edificam com os materiais dessa terra, se apoiando na justiça da lei do próprio homem, como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão podres, estão sem a vida, porque não estão enxertados na videira. Ela é a única fonte de vida. Ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode trazer outro evangelho, até se um anjo descer do céu e acrescentar uma vírgula, uma vogal, ou retirar, que seja amaldiçoado, diz a palavra. E até eu mesmo, Paulo disse, que te trouxe este evangelho, se até eu mesmo retirar, que eu também seja amaldiçoado. Louvado seja Deus. Deixa aqui que eu vejo o horário. Eu estou acompanhando a hora por aqui, senão não consigo ver. Finalizando, irmãos, vamos só ler esses versículos que se finalizam aqui. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará,
Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará, irmãos, o fogo do Espírito, o fogo desta palavra. Como Jesus disse aos fariseus certa vez, eu não vim ao mundo para condená-lo, mas eu vim ao mundo para salvá-lo, porque já tem quem o condene, já tem quem o julgue. A palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. Ele é o Salvador e ele é o juiz ao mesmo tempo. Ele é a palavra, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro e o derradeiro. E quando enxergarmos isso, segundo a operação, segundo o operar regenerador do Espírito Santo, então o desejaremos verdadeiramente e nos regozijaremos, como já foi citado hoje pelo apóstolo Paulo. Regozijai-vos, digo novamente, regozijai-vos. E no Salmo 37 o salmista vai dizer: regozijai-vos no Senhor e Ele concederá o que seu coração deseja. E esse regozijo, esse prazer extremo, ele vem crescendo como a luz da aurora, que foi citado em Provérbios 4, na medida que crescemos na compreensão de Deus e edificarmos com os materiais que o Espírito nos dá, irmãos, como o Senhor deu as coordenadas a Davi e a Salomão para edificar e adornar o templo. Só que esse templo hoje somos nós, irmãos. Esse templo é o nosso próprio corpo. Olha a continuidade dos versículos. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque o fogo, pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus que habita em vós, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, segundo o entendimento do mundo, faça-se louco para ser sábio. Faça-se louco, meu irmão, aos olhos do mundo. O próprio Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas dissensão. Como assim? E aí na própria passagem ele continua dizendo: colocarei filho contra pai, pai contra filho, nora contra a mulher, mãe contra filha, filha contra mãe, irmão contra irmão, por causa desta contradição aparente e da contradição que acontece entre a guerra e o choque e a luta da carne contra o espírito, daquele que deseja permanecer na sua própria força, na sua própria xologia, na sua própria opinião, e aquele que edifica o edifício, que é o próprio templo do Espírito Santo, e o adorna, e o limpa, e o santifica com as ferramentas do Espírito, com as ferramentas da fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, é a fé praticante, é a fé que ela é funcional, que ela funciona verdadeiramente na parte objetiva da nossa vida a todo momento, irmãos. Que vemos nos fazer louco aos olhos deste mundo para sermos sábios diante de Deus, que vemos a preferir, irmãos, os prazeres de Deus do que os prazeres do mundo, que são passageiros. Sabemos que essa leve e momentânea tribulação dessa vida, desses anos que ainda teremos na terra, nos produzirá, se assim renunciarmos à própria vontade, uma glória, um peso de glória, como Paulo disse aos Coríntios, um peso de glória eterno. Eterno, irmãos, a nossa mente não pode compreender. Se tirarmos um ano de 1 milhão de anos, já não é 1 milhão. Um aninho
for retirado, mas se tirarmos 1 milhão de anos da eternidade, ela permanece sendo eternidade. E aí Paulo vai dizer, já que temos tais promessas, nos purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus, na submissão, no regozijo verdadeiro no Senhor, aperfeiçoando essa santificação que nada mais é, irmãos, a separação das coisas do mundo. Nada mais é do que o ter por perda todas as coisas, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado em Cristo. Quem hoje pode ser achado em Cristo? Fica esta reflexão, irmãos. Quem pode ser achado em Cristo? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nisso vemos o próprio entendimento de 2 Timóteo 2 que lemos agora. Se o negarmos, ele também os negará. Se o negarmos, ele também nos negará. Essa é a verdade, irmãos. Não tem como o Espírito que é santo, que é puro, que é verdadeiro, habitar dentro de um templo destruído, de um templo sujo, de um templo aonde se permeia e é enchido pela cauterização deste mundo, pelas escórias. Que essa palavra venha nos lavar nesta manhã, irmãos. Que possamos continuar a regar estes versículos da vida, estas peças do quebra-cabeça e guardá-los, como foi lido lá em 1 Crônicas, pela serva do Senhor, Deus falando com Davi, Deus falando com, louvado seja Deus. Eu até anotei aqui, louvado seja o Senhor. 1 Crônicas 22, versículo 12, o Senhor te dê tão somente prudência, entendimento e te instrua acerca de Israel, isso para guardar a lei do Senhor. Precisamos buscar a prudência, irmãos, o entendimento e a instrução do alto, para então estarmos com a armadura completa e como soldados, para que ninguém tome esse entendimento, para que ele não venha ser sufocado pelos espinhos do dia a dia, que sufocam essa semente, os afazeres, os deleites, as riquezas, o próprio currículo, os costumes, os hábitos que vêm do teu pai, da tua mãe, do teu avô, e por aí vai. Louvado seja Deus. E Jesus, quando chamou a Pedro, fique tranquilo, vos farei pescadores de homens, eles largaram tudo, e ali novamente a palavra tem o por perda todas as coisas, ela se faz, ela se evidencia. Eles largaram tudo, largaram o barco, simbolizando as coisas terrenas, profissionais, largaram o pai que ali estava, simbolizando a família, os amigos. Afinal, Jesus não nos deixou claro que aquele que não aborrecer, no sentido de não amar menos, pai, mãe, irmão, esposa, e filhos, filha, e a própria vida, por amor de mim, não é digno de ser honrado, não é digno de ter o seu nome escrito no livro da vida, não é digno de vivenciar esse amassar do oleiro, para que sejamos então assim, e somente assim, irmãos, sermos feitos vasos para a honra, e não para a desonra. Versículo 13 de 1 Crônicas 22, esforça e tem de bom ânimo, esforçar e bom ânimo, e eliminar o temor, não temas, nem te apavores com esta palavra. A carne, ela sente pavor, irmãos, a carne, ela quer correr da presença de Deus, porque ela percebe que está prestes a ser mortificada. E que assim possa ser na tua vida e na minha vida, que os irmãos possam se alimentar dessa palavra, que o Senhor possa continuar tendo misericórdia das nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor esta oportunidade de estar sendo participante, irmãos, deste corpo de Cristo, com cada um aqui de vocês, e que o Senhor possa nos fortalecer, assim perseverarmos até o fim, porque sabemos que é uma luta que necessitamos de travar até o fim. E que lá no fim, irmãos, seja qual for o dia que assim o Senhor quiser, possamos dizer, combatemos o bom combate.
o bom combate da fé e não da minha própria força. Guardamos a nossa fé, encerramos esta carreira, esta obra, esta edificação, segundo o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Amém, amém.